Você provavelmente já ouviu falar nas fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas existe algo sobre esse modelo que quase ninguém te conta e que muda completamente como você entende o que está sentindo, ou como você acompanha alguém em processo de luto. As fases do luto que você aprendeu foram desenvolvidas para pacientes em fase terminal, não para quem ficou, não para pacientes enlutados. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que as fases do luto são de verdade, por que elas foram distorcidas e o que isso muda na prática clínica. Meu nome é Yasco Provetti, sou neuropsicoterapeuta especialista em lutos invisíveis e perdas profundas, criadora do programa Método Amar. Se você chegou nesse vídeo e ainda não conhece o canal, se inscreva agora e ative o sininho. Toda semana eu trago conteúdo sobre neurociência do luto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Para entender as fases do luto, precisamos voltar em 1969. Elizabeth Kubler-Ross era uma psiquiatra suíça-americana que trabalhava com pacientes terminais, pessoas que estavam morrendo. E foi com eles que ela conduziu as entrevistas que deram origem ao seu livro mais famoso, Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, ela descreveu 5 estágios que os pacientes terminais tendiam a experienciar ao confrontar a própria morte: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Percebe o que aconteceu? O modelo foi criado para quem estava morrendo, não para quem perdeu alguém. Com o tempo e com a popularização pela mídia, pela cultura pop, pelos cursos de graduação, esse modelo foi transferido para o luto dos enlutados. E essa transferência criou uma série de mitos que até hoje causam sofrimento desnecessário. A própria Elizabeth Kubler, antes de morrer, disse que nunca quis criar um roteiro, que os estágios eram descrições, não prescrições. Então, quais são as fases do luto e o que elas realmente significam? Negação. Não é negar que a morte aconteceu, é o sistema nervoso se protegendo de uma informação insuportável. O cérebro, ele não consegue processar a perda toda de uma vez. Então, ele a processa em camadas. Isso é adaptativo, é proteção. Raiva. A raiva é uma resposta natural à injustiça da perda. Pode ser raiva de Deus, pode ser raiva dos médicos, pode ser raiva de você mesmo, pode ser raiva de quem partiu. Neurologicamente, a raiva é uma forma de o sistema nervoso manter controle diante do incontrolável. Clinicamente é um dado, não um problema. Barganha é a tentativa do cérebro de recuperar controle. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse levado ao médico antes. O cérebro ele prefere sentir culpa à sensação de impotência total. É um mecanismo de defesa. Depressão não é transtorno depressivo, é o luto chegando em profundidade, o peso real da perda, diferente de uma depressão clínica, embora possam coexistir. Aceitação não é estar bem, não é superar, é aprender a carregar a perda de outra forma, integrá-la à sua vida. E o mais importante sobre as 5 fases do luto: elas não são lineares, não têm prazo, não são obrigatórias. Nem toda pessoa passa por todas, e passar pela aceitação não significa que a raiva não vai voltar um dia. O maior problema com o modelo das fases do luto é que ele criou a ideia de que o luto tem um roteiro, que existe um caminho certo a seguir. E isso gera 2 problemas enormes. Primeiro, a pessoa enlutada ela se cobra por não estar na fase certa. Já faz 6 meses, ainda estou com raiva? Algo está errado comigo. Não está. O luto ele não segue um calendário. Segundo, o terapeuta que usa as fases como roteiro, ele tende a se perguntar: em qual fase você está? Essa pergunta não ajuda seu paciente, ela enquadra seu paciente numa categoria em vez de entender onde ele está travado. A ciência contemporânea do luto, especialmente o modelo do processo dual de Strobe e Schutt, mostra que o enlutado oscila entre 2 modos: orientado para a perda, orientado para a restauração. Essa oscilação ela é saudável e ela é adaptativa.
E William Worden, um dos maiores pesquisadores do luto, substituiu os estágios por tarefas. Porque tarefas pressupõem ação e o luto exige trabalho elaborativo. A pergunta certa não é em qual fase você está, e sim em qual tarefa você está travado agora. As fases do luto se aplicam a muito mais do que a morte de uma pessoa. As fases do luto amoroso, por exemplo. Depois de uma separação ou divórcio, elas são tão reais quanto o luto por morte. Você perde um vínculo, uma identidade, um projeto de futuro. A negação, a raiva, a barganha, tudo está lá. Luto perinatal, pela perda de um bebê durante a gravidez ou no nascimento. Tem suas próprias particularidades. É um luto quase sem validação social e, por isso, tende a ficar preso. Luto antecipatório, quando a perda ainda está por vir, como no caso de familiares de pessoas com doenças terminais ou demência. Já ativa as mesmas respostas neurobiológicas. Em todos esses casos, as fases do luto aparecem, mas o contexto muda completamente o que o terapeuta precisa fazer. Eu não acredito que o luto tenha prazo. Não existe data de validade para a dor. Não existe um calendário que diga depois de 12 meses você deveria estar bem. O que pode acontecer e que merece a atenção do terapeuta é quando o luto para de se mover, quando a pessoa fica completamente paralisada, quando a dor não oscila mais, ela só pesa, quando a vida inteira se fecha ao redor da perda. Isso é um sinal de que aquele luto precisa de acompanhamento especializado, de alguém que conheça o processo, que tem método, que sabe onde ele travou e como ajudá-lo a se mover novamente. Lutos muito abruptos, muito inesperados, muito solitários, tendem a precisar de mais suporte. Não porque são patológicos, mas porque são pesados demais para carregar sozinho. Buscar ajuda não é admitir que você não consegue, é reconhecer que o luto é grande demais para ser atravessado sem testemunha. E é exatamente para isso que eu estou aqui. As fases do luto são uma porta de entrada, não um manual completo. Elas ajudam a nomear o que sentimos, mas não deve se tornar uma gaiola que nos diz como devemos sentir. O luto, ele é eterno, mas a dor, ela pode amenizar. Se você é terapeuta e quer aprender a conduzir o luto com método, neurociência e humanidade, entra na lista VIP do meu programa Método Amar. O link está aqui na descrição. Cuide de você.